pessoal, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre as plantas também se reproduzem. Então, como os animais, as plantas elas se reproduzem, mas não é igual aos animais e nós vamos descobrir como. Então, vamos observar as cenas a seguir lá na página 81. Então, lá na página 81 tá falando assim: Laura plantou uma pitangueira no seu jardim. Após 3 anos, a pitangueira começou a ter vários frutos, as pitangas. Certo dia, Laura percebeu que surgiram outras pitangueiras no seu jardim. E ela tá ali pensando, como que isso aconteceu? Como que essas outras pitangueiras nasceram no seu jardim? E ali tem uma perguntinha para vocês. Explique com suas palavras o que aconteceu para que surgissem novas pitangueiras no jardim de Laura. Então, o que vocês acham que aconteceu para que surgissem novas pitangueiras? Ali, vamos ver o que está escrito abaixo da pergunta. Assim como os animais, as plantas também se reproduzem, originando novas plantas da mesma espécie. Como aconteceu com a pitangueira de Laura, ali no seu quintal. As plantas se reproduzem de diferentes maneiras. Uma delas é realizada pelo auxílio de flores. A seguir, veja como ocorre a reprodução da pitangueira. Então, pessoal, as plantas, elas se reproduzem com o auxílio das flores. Então, a planta, ela dá origem à flor, depois o fruto, a semente e uma nova planta. Virando a página, ali na página 82, explica todo esse processo e fala da importância das flores. Então, vamos conhecer as flores que participam da reprodução das pitangueiras. Ali tem um desenho onde está ampliando uma flor. A flor, além das pétalas, que é a parte que mais chama a atenção da gente, elas têm estruturas de reprodução que são muito importantes. Então, ela tem o androceu, que é um conjunto das estruturas masculinas da flor, uma dessas estruturas que produz, então, o grão de pólen. Então, é a partir do androceu que é produzido o grão de pólen, onde formam as células sexuais masculinas da planta. O gineceu, que é o conjunto de estruturas femininas da planta, da reprodução da flor, e o ovário. O ovário é onde são produzidos e armazenados os óvulos, estrutura que forma as células sexuais femininas da planta. Então, como que acontece para que surja o fruto? Então, que na reprodução das plantas. Então, os androceu, pode ter mais de um androceu na flor. Então, ele produz o grão de pólen. O grão de pólen, através do vento ou auxílio de animais, que tá lá no androceu, vem um animal, uma abelha, ou então o vento, e leva o grão de pólen até o gineceu. O gineceu é um tubo, então desce o grão de pólen até lá no ovário e através então da junção da célula feminina e masculina forma então o fruto, a semente. Eu vou colocar depois desse vídeo uma animação que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, ok? Dando continuidade ali no livro, para que ocorra a reprodução das plantas, é preciso que o grão de pólen chegue até o gineceu. Esse processo é chamado de polinização. Veja a seguir a polinização da pitangueira. Então, ali tem 3 processos, A, B e C. No A, ao pousar na flor, os grãos de pólen ficam presos no corpinho da abelha. Quando essa abelha pousa em outra flor, alguns grãos de pólen são transferidos a essa flor polinizando. Quando a abelha vai lá
pegar o néctar, os grãos de pólen que tava lá no androceu, gruda no seu corpo. Quando ela vai para outra flor pegar mais néctar, ela leva os grãos de pólen dessa flor até essa outra flor. Os grãos de pólen entram pelo gineceu, vai até o ovário, onde faz a fecundação da célula feminina e masculina e dá origem, então, ao fruto com semente. Então, é assim que acontece a reprodução. Além dos animais, a polinização ela pode acontecer com o auxílio do vento e da água, dependendo de uma espécie para outra de planta. Então, tem plantas que os polinizadores, que são aqueles que ajudam na polinização, são abelhas. Outras são besouros. Outras são alguns pássaros, morcegos, ou então o vento, por exemplo, o pinheiro do Paraná, o principal dispersor dele é o vento. E depois são outros animais, aves. Então, ali vamos ver como acontece a formação do fruto. Então, ao posar, aqui pessoal, lá na página 83, ao posar sobre uma flor da pitangueira, os grãos de pólen provenientes de outra flor se desprendem do corpo da abelha e caem na flor. O grão de pólen chega até uma estrutura chamada gineceu. Dentro do ovário ocorre a fecundação ou a fertilização, que é a união da célula sexual masculina e da célula sexual feminina. Após a fecundação, a flor murcha, as pétalas murcham e cai. E o óvulo fecundado e o ovário se desenvolve. O óvulo fecundado dá origem à semente. Em algumas plantas, o ovário dá origem ao fruto. Então, o abacate. Vamos dar um exemplo do abacate que é maior da gente visualizar. Então, quando acontece a fecundação, a união da célula masculina com a feminina, então as pétalas das flores murcham e caem, que daí elas já perderam a função dela, que era chamar a atenção dos polinizadores. O ovário se desenvolve, o óvulo fecundado dá origem à semente. E o ovário, ele dá origem ao fruto, a massa ao redor da semente. Qual é a função do fruto? Ajudar na dispersão da semente, porque quando um animal vai comer a massa do fruto, ele pode comer também a semente depois nas fezes, quando ele faz as fezes em outro lugar, ele vai cair as sementes no solo e ali pode acontecer a origem de uma nova planta. Então, virando a página, pessoal, lá na página 84, tem uma manchete, tá falando: as abelhas estão desaparecendo e isto é preocupante. Por que você acha que o desaparecimento das abelhas pode ser considerado preocupante? Você tem alguma ideia o porquê? Bom, então nós vimos que as abelhas, elas ajudam na polinização das pitangueiras, assim como ajuda na polinização de muitas outras plantas. Então, se não tiver mais abelha, pessoal, não vai ter mais o auxílio na polinização. O que vai acontecer na diminuição, então, de flores fecundadas, então, na diminuição de novas sementes, diminuição de novas plantas, ou seja, diminuição de alimento. Isso pode influenciar na nossa vida ou então de animais. Por exemplo, a pitangueira. A gente pode viver sem a pitangueira, mas e a ave que se alimenta principalmente da pitangueira? Então, ela vai ter uma menor disponibilização de alimento, porque a abelha não conseguiu polinizar, ajudar na polinização da flor. Então, vamos ler ali o que está escrito na página 84. As abelhas são um dos animais mais importantes polinizadores na natureza. Elas participam da reprodução de diversas plantas, incluindo muitas que fazem parte da alimentação do ser humano.
mas há um grave problema ambiental. Elas estão desaparecendo. Não se sabe ao certo o que está levando ao desaparecimento, porém, suspeita-se de alguns motivos. E ali está citando alguns motivos. O uso de agrotóxico e alguns agentes causadores de doença deixam as abelhas desorientadas, dificultando seu retorno à colmeia. O aumento da temperatura no planeta Terra, a destruição do habitat pelo desmatamento e pelas queimadas, o uso dos agrotóxicos torna as abelhas mais sujeitas a algumas doenças. Então, esses problemas ambientais podem ser a causa do desaparecimento, da diminuição de abelha. Então, como o desaparecimento das abelhas podem interferir nas plantas e na vida dos animais como seres humanos? Então, eu já citei um exemplo, mas das plantas, então, vai diminuir a existência de novas plantas. Então, vai diminuir a quantidade de alimento. Que atitudes poderiam ser adotadas pela sociedade para evitar o desaparecimento das abelhas? O que você faria para ajudar? Então, conscientizar para evitar poluição, destruição dos habitats das abelhas, conscientizar para usar menos agrotóxicos e também plantar mais flores, plantar mais árvores que as abelhas gostam. Isso vai aumentar a disponibilidade de alimento para elas. Lá na página 85, então, fala: as sementes formadas a partir do desenvolvimento do óvulo fecundado podem ser liberadas dos frutos e se espalhar no ambiente. Isso é chamado de dispersão. Então, quando a semente ela é liberada do fruto, como eu falei, quando o passarinho come a semente e depois pelas fezes ela dispersa a semente, ou então quando o fruto seca, então isso é chamado de dispersão. Ao encontrar condições apropriadas, como água, ar e nutrientes em quantidades adequadas, as sementes germinam e dão origem a uma nova planta. Observe a seguir a germinação da mamona. Então, vamos lá na página 85, pessoal. Durante a germinação, a parte externa da semente se rompe e desenvolve uma raiz que cresce para o interior do solo. Em seguida, surge uma estrutura que dá origem ao caule. Com o tempo, essa estrutura atinge a superfície do solo e cresce acima dele. Surgem as primeiras folhas e a planta continua o seu desenvolvimento. A planta se torna adulta e pronta para reproduzir. Então, ali nós temos as imagens do processo. Eu também vou encaminhar um vídeo que fala sobre o processo de dispersão e germinação da planta. E agora tem atividades onde vocês vão praticar aquilo que vocês já aprenderam. Então, leiam com bastante atenção as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Um beijo e até a próxima aula.